Pai. Usa tua filha com autoridade, com graça, com unção, entendimento e sabedoria da tua palavra, Senhor. E que teu Espírito Santo, papai, venha tomar em mistério essa noite, papai. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra fica em Marcos, capítulo 5, versículo 34. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, Jesus. Jesus, aleluia. Aleluia. Marcos 5, 34. Quem achou diz amém? Amém. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Feche seus olhos por um momento, por favor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Com esplendor de um rei, tem majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremeu sua voz, tremeu sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei e todos hão de ver. Glória a Deus. Por gerações ele é. Glória a Deus. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Fiz
Cantarei louvores, é o meu Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai. Senhor Jesus, seja a tua palavra, Senhor. Jesus, fala para a igreja, Senhor Jesus. Senhor, que não seja eu, mas seja o Espírito Santo, Pai. Senhor Jesus, continua abençoando este culto, Pai. Glória a Deus, a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus amado. Irmãos, não é fácil estar aqui. As pernas tremem. E a partir do momento que tu aceita o convite, se as coisas já estavam complicadas, piora. Como assim, irmã? Tu estava sendo usada por Deus? Sim. E eu fui meditar na palavra e aí eu pensei, vou ensaiar. Eu vou ensaiar para mim, né? Fazer feio. Irmãos, eu preguei no quarto, a mesma palavra foi diferente, falou de uma forma diferente comigo. Eu fui fazer comida, fui pregar e falou diferente, falou de uma outra forma. E aí eu acho tão bonito, né? Eu até tentei fazer um esboço, é assim que fala, né? Só que eu falei para Deus, Senhor, eu até vou escrever, Jesus, alguma coisa, mas se Deus falou nessa mesma palavra, de forma diferente no quarto e na cozinha, por que não vai falar diferente aqui também, né? Talvez lá no quarto, na cozinha, Deus estava tratando comigo. Claro que a palavra fala primeiro com o pregador, mas assim como falou comigo, Ele vai falar com você também, amém? Essa palavra, meus irmãos, eu quero já deixar claro que vamos falar sobre o processo. Quando a gente escuta falar de Deus, quando a gente toma um propósito e o processo até chegar na nossa bênção. Quero também deixar claro que hoje Ele vai curar você. Hoje Deus vai curar você. Não, mas eu não estou enferma não. Mas sabe aquela dor que só você e Deus sabe? Talvez não seja uma enfermidade física, mas talvez sejam uns traumas, algumas lembranças que ainda dói. E eu falei para Deus, Senhor, eu estou num processo de cura, Jesus, como que eu vou pregar? Eu vou pregar o quê? E aí eu senti Deus falar comigo, se tu está num processo de cura, eu vou te usar nessa fase, porque muitos estão precisando ser curados e precisam escutar, aleluia, essa palavra, amém? Irmãos, e essa mulher, ela escutou que Jesus iria passar. Irmãos, a mulher do fluxo de sangue, nós mulheres temos os nossos perigos e sabemos que tem o início, o meio e o fim. Quando está no início, é tranquilo, no meio de boa, e quando chega o fim, esse fim não finaliza, e a gente começa a se preocupar. Eu estou falando ainda sobre o período da mulher, mas levando já para um outro lado, né, meus irmãos? Tem coisas na nossa vida que nós mesmos damos os prazos. Só que muitas vezes o nosso prazo não é o prazo que Deus está nos dando, né? É prazo diferente, o nosso tempo ele é diferente. Às vezes eu até falo para Deus, Senhor, que a minha vontade seja sincronizada com a tua. A gente cria tanta expectativa, sabe? Irmãos, e essa mulher, ela começou, eu imagino, né? Não parou aquele fluxo. E ela pensou, mas e agora? Como que eu vou voltar para casa? E agora? Como que vai ser? Será que não terminou hoje, vai acabar amanhã? Não é assim? Tem provas, tem lutas que a gente
a última vez. E, irmãos, foi passando o tempo e ela foi buscando o socorro de um lado, de outro. Ela foi buscando o socorro na medicina. E ali foi passando os anos. E quando ela ouviu falar de Jesus, ali já tinha passado 12 anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando a sua bênção. Eu não sei se é a transformação do seu marido. Eu não sei se é uma causa na justiça. Eu não sei se é um filho que está lá no mundo. Mas o tempo, ele chega. Talvez seja hoje a sua bênção. Se eu fosse você, eu já estava até glorificando. Aleluia, Jesus. Irmãos, e ouviu falar de Jesus, que Jesus iria passar na cidade. Talvez você ouviu falar que hoje teria este culto. Começaria a tal hora, estaria os irmãos, estaria o conjunto, não é mesmo? Não sei o que você passou para chegar até aqui, mas eu tenho certeza que você não vai sair da mesma maneira como entrou. Glória a Deus, aleluia. Mas agora eu imagino aquela mulher, ela ouviu que Jesus iria passar. E aí a gente pensa, o que a gente vai fazer? E quando a gente coloca no nosso coração de ir até Jesus, irmãos, quando a gente coloca um propósito, aleluia, aleluia. Quando eu meditei nessa parte, quando a gente toma um propósito de ir até Jesus, aleluia. Muitas das vezes a gente está machucado, sem força. E além da gente estar machucado, sem força, tem a multidão. E a multidão, aleluia, tem pessoas que até podem te ajudar, mas a maioria não vai te ajudar, sabe? E aí a gente tem que ser perseverante, aleluia. Glória a Deus. Eu lembro, meus irmãos, alguns me conhecem, eu fui criada na igreja. Aleluia, Deus já tinha um propósito, aleluia, desde o ventre da minha mãe. Mas muitas vezes, aleluia, nós somos rebeldes, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E isso acontece, pode acontecer. Talvez você, como eu, um dia parou. Talvez hoje não tenha força para voltar, né? E eu quero te dizer também que quando eu tomei um propósito, aleluia, de ter um relacionamento com Jesus, não foi fácil, aleluia. Porque damos o primeiro passo, aleluia, Jesus, o diabo, ele faz de tudo. Ele faz cada oferenda, meus irmãos. Eu comentei ainda com os meus líderes, né? Irmãos, não é fácil porque a gente dá um passo, a gente dá dois, e o diabo ele não vai te oferecer aquilo que tu não quer, aquilo que não é bonito aos teus olhos. E veio uma oferenda que eu nunca imaginei, sabe? E aí eu falei para Deus, Senhor, mas eu fiz um propósito, foi com Deus. O pastor vai ver? Não. O presidente vai ver? Não. Mas Deus iria ver. Irmãos, então tem coisas que é só tu e Deus. Tu vai tomar a decisão, aleluia. E eu lembro que essa bandeja era tão preparada, tão bonita. E eu fui passar a noite de joelhos. Eu só chorei. Só chorei, Senhor, como o diabo é sujo. Ele sabe que essa bandeja, talvez eu falaria que sim, né? Mas quando a gente toma um propósito com Deus, não foi com o pastor, gosto do Senhor, não foi com o Senhor, foi com Deus. Irmãos, eu lembro que eu passei a noite chorando, mas quando deu 5 horas da manhã, aí levantei, e como eu me senti tão crente. Gente, me senti tão crente. E eu comecei, glória a Deus, essa tu não ganhou, Satanás. Essa não perdeu em nome de Jesus. Pode vir outra. E aí veio outras. Irmãos, então quando a gente toma uma decisão de encontrar Jesus, o caminho ele não é fácil. Não é. Sabe? Não é. E se a gente for olhar para a multidão, irmãos, tem que ser perseverante.
E além das bandejas que o diabo lhe oferece, quando tu dá os primeiros passos e ele viu que tu não parou, ele começa a querer dificultar a tua vida. E aí a cada dificuldade, meus irmãos, eu começava a dar um passo. Foi Jesus que morreu na cruz por mim. Foi Jesus que morreu na cruz por mim. Foi Jesus. Ah, mas a não te deu a paz do Senhor. Foi Jesus que morreu por mim. Ah, mas não te convidaram. Foi Jesus que morreu por mim. Foi Jesus que morreu por mim. Irmãos, eu amo todos vocês, mas foi Jesus que morreu por mim. Foi Jesus que morreu por mim e por você também. E é Jesus que eu quero encontrar. Amém? Irmãos, e aquela mulher, ela começou a dar os primeiros passos. E para a sociedade, ela era impura. Ela era uma suja, né, na verdade. Impura, devido ao fluxo de sangue. Irmãos, eu quero te falar hoje que a igreja, ela é como um hospital. Aleluia. Aqui somos imperfeitos, perfeitos é só Deus. Todos temos algumas feridas, né? Estamos sendo curados em nome de Jesus. Todos aqui estão buscando, aleluia, Jesus. Aleluia. Um encontro com Deus, todo mundo está buscando, aleluia, Jesus. Ter mais intimidade com Deus. Irmãos, e às vezes tem pessoas que elas se acham mais perfeita que a outra, né? E eu quero te dizer que ainda continuo nessa parte. Foi Jesus que morreu por mim. Foi Jesus, não existe igreja perfeita. Então, se você está aqui, aleluia, lembra, foi Jesus que morreu por você. Foi Jesus que morreu por mim. Não olha para a multidão, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Irmãos, aleluia. E aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus. Irmãos, e às vezes a gente se sente tão pequeno. A gente se sente assim tão imperfeito nós somos. E às vezes a gente não se sente digno. Aleluia. Eu imagino que aquela mulher, ela não se sentia digna de ir até o Senhor e falar face a face. Por isso que ainda ela pensa, se eu tocar no pedacinho embaixo do vestido, eu serei curada. Aleluia. Irmãos, e eu já me senti assim. É um processo também. Porque, meus irmãos, aleluia, eu estou num processo de divórcio. Irmãos, e para continuar, aleluia, eu sei, meu Deus, eu escutei tantas palavras que me machucaram. Aleluia, Jesus. Irmãos, e aquilo me doeu e eu falava para Deus, Senhor, mas eu quero fazer a tua obra, Jesus. Eu sei que algumas coisas não deram certo, Pai, mas foi o Senhor que morreu por mim. Ah, Jesus, talvez, aleluia, Senhor, aquela pessoa não te valorizou. Aleluia, talvez aquele relacionamento não deu certo, aleluia, Jesus. Mas foi o Senhor que morreu por mim naquela cruz e o Senhor provou o seu amor imenso, aleluia. E Senhor, então não tem como eu não te adorar, não tem como eu não te servir. Senhor Jesus, aleluia, muitas vezes eu vim no culto, aleluia. E eu sentava lá no último banco do Senhor. Como eu, Senhor, um processo de divórcio, Pai. Como eu vou lá no teu altar cantar, Jesus. Como eu, Senhor, um processo de divórcio, vou lá pregar, Deus. Senhor Jesus, aleluia. E muitas vezes eu fiz prova com Deus. Senhor, hoje eu vou naquele culto e eu só quero fazer parte das cadeiras, aleluia. Eu quero ser só visitante, aleluia. Mas assim que eu pisava na igreja, o irmão me dava uma oportunidade. E eu falava, Senhor, e eu fazia, irmãos, eu nunca pedi oportunidade. Nunca. Eu falava para Deus, aleluia. Eu fazia prova com Deus. Então, no meu interior, irmãos, eu nessa fase, eu não me sentia digna de
de ser chamada de filha. Eu não me sentia digna de fazer a obra de Deus. Aleluia. Talvez algumas coisas não deram certo na tua vida. Talvez, aleluia, aquele sonho, aleluia, foi por água abaixo. Mas ainda Jesus tem uma obra na tua vida, aleluia. Ah, Jesus, aleluia, o Senhor está aqui, meu Deus. Vai falando com a tua igreja, Pai. Ah, Jesus, aleluia, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, e ser chamada de filha é algo tão sério, tão maravilhoso. Aleluia, e é nessa parte que eu já quero chegar. Aleluia, Jesus, quando a gente fala de cura, irmãos, o Senhor, Ele poderia falar, mulher, a tua fé te salvou. Mas o que Jesus falou? Filha. E aí eu quero também mencionar, já vou terminar. Glória a Deus, Lucas 15, a partir do versículo 11, fala sobre o filho pródigo. Aleluia, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. Irmãos, então ser chamado de filho, eu não sei como foi o seu relacionamento com seus pais, mas o meu falecido pai, ele me chamava de filha, que me deixava tão alegre, aleluia, Jesus, eu me sentia tão amada. Meu pai já partiu, já faz uns 3 anos, meus irmãos. Então, além de ser curada do fluxo de sangue, eu creio que pelos olhos da fé, quando ela escutou ser chamada de filha, não foi só uma cura física, mas também uma cura interior. E, aleluia, eu fico assim imaginando, meu Deus, quanto tempo ela passou por tantas situações, tanta discriminação, né, meus irmãos? E ser chamada de filha, que maravilhoso, meus irmãos. Ser chamada de filha é um amor assim tão grande, sabe? E hoje eu quero dizer para vocês que vocês também são filhos. Ah, mas eu não estou na presença de Deus, mas eu tenho 2 filhas também. Uma às vezes é obediente, a outra não é. Então você é filho, mas hoje você decide se você vai ser um filho obediente ou você vai continuar na desobediência. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, nesse processo de cura, aleluia, eu falava para Deus, Senhor, mas eu não estou doente assim fisicamente. Mas às vezes é tantos traumas, meus irmãos, tantas coisas que a gente guarda, que a gente às vezes precisa ter uma faxina e se colocar na presença de Deus e fazer um propósito firme. Não vai ser fácil. Eu peço que a igreja se coloque em pé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Comecei, já estava em campanha de oração, mas eu fiz uma campanha na madrugada por este dia. Na verdade era para ser dia 30, né? Dia 30, glória a Deus, que foi hoje. Irmãos, cada semana, meu Deus, para vocês terem uma noção, nessa semana, 3 horas da manhã, a minha nenê acorda chorando. E ela já aprendeu a falar, e ela só falava medo. E eu assim, já sei. Sabe como ela dormiu? Eu peguei ela no colo e eu comecei, é tu, Satanás. Tu está repreendido em nome de Jesus. Nossa. Ah, Jesus, aleluia. Graças a Deus foi hoje 9. Fosse dia 30. Ah, Jesus. Irmãos, aleluia, eu peço que você feche os seus olhos. Aleluia. Que eu não pude me expressar. Aleluia, que o Espírito Santo possa falar no seu coração. Amém? Amém. Jesus, obrigada, Senhor, aleluia, por esta oportunidade, Pai. Continua falando com a tua igreja. Aleluia. Eu vou passar por mão, Moisés.
Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. Quantos vieram para adorar a Deus essa noite? Amém, irmãos. Já ouvimos a palavra abençoada. Hoje é o culto da juventude. Amém? Quantos jovens tem aqui? Amém. Glória a Deus, amém? Mas aqui também tem jovens. Amém.